Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Palavra de Deus de hoje, nesse dia em que celebramos São Bernardo, abade, doutor da Igreja, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amados e amadas de Deus, esse texto precede aquele do jovem rico, onde aquele jovem que era possuidor de muitos bens, mediante o convite de Jesus, o chamado de Jesus para se tornar seu discípulo, este jovem saiu pesaroso, triste, pois era possuidor de muitos bens. Quer dizer, não se torna discípulo de Jesus, mas não se torna discípulo de Jesus porque era apegado aos seus bens, era possuidor de muitos bens. Agora Jesus então faz este ensinamento: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Amados e amadas de Deus, aquele que é pegado, aquela que é apegado às riquezas, dificilmente entra no reino de Deus, porque faz da riqueza o tudo da sua vida, faz dos seus bens o tudo da sua vida. E continua ainda Jesus, e digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amados e amadas de Deus, um dito que escandaliza: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. É claro que se busca explicações para este texto, mas a realidade aqui é que Jesus quer escandalizar mesmo. Jesus quer dizer que quem é apegado às riquezas, quem faz da riqueza o tudo da sua vida, quem faz dos bens materiais o tudo da sua vida, não entrará no reino de Deus. É isso que Jesus quer dizer. Isso escandaliza, e é para escandalizar mesmo, porque quem vive apegado às riquezas, quem faz do dinheiro, quem faz dos bens materiais o tudo da vida, não entra no reino de Deus. Continua o Evangelho: ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amados e amadas de Deus, para Deus tudo é possível. Quer dizer, é possível um rico se salvar, desde que não seja um rico avarento. E o Evangelho apresenta a imagem, o Evangelho apresenta ricos que se salvam. Mateus, por exemplo, Mateus é alguém que se converte. Mateus é alguém que passa de um uso opulento, que passa de um uso mau
das riquezas para a dinâmica do reino. Agora vem a pergunta de Pedro. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Amados e amadas de Deus, Pedro pergunta pela recompensa do discípulo. Nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. É a recompensa do discípulo. Jesus diz que os discípulos da primeira hora terão a sua recompensa, sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, quer dizer, participarão da glória de Jesus. E Jesus vai além ainda, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. É a herança do discípulo, é a herança daquela que deixou tudo para seguir Jesus. E deixando tudo se tornou discípulo, discípula de Jesus. Amados e amadas de Deus, deixou tudo para seguir Jesus. Terá recompensa 100 vezes mais aqui nessa terra e ainda a vida eterna. É a recompensa do discípulo. O Evangelho se conclui, Jesus dizendo: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Que essa palavra de Deus nos ajude verdadeiramente a vivermos com liberdade diante dos bens que possuímos. Que essa palavra de Deus nos ajude a percebermos que as coisas desse mundo não são definitivas. Deus é o definitivo. E por isso é preciso ter liberdade diante dos bens deste mundo. Que essa palavra de Deus nos ajude a percebermos que nós que deixamos tudo para seguirmos Jesus, teremos Ele como recompensa a vida eterna e ainda de Jesus 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.